Palavra, Senhor, que tem poder de nos transformar de dentro para fora, a Tua palavra que traz esperança, a Tua palavra que cura, que nos liberta. Papai querido, abra os nossos entendimentos nesta noite, abra os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos espirituais nesta noite, que a palavra que venha ser ministrada venha achar guarida em cada coração aqui nesta noite. E diante de Ti nós apresentamos o Teu servo, usa ele poderosamente para falar conosco nesta noite, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos, a paz do Senhor. É sempre uma grande alegria podermos estar aqui reunidos. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Glória a Deus, amém? A palavra de Deus fala assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com suas mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: ide e voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejas felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhes disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Observo-os-eis de tornardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a minha me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão.
Então, de novo, chorando em alta voz, Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e os seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insistes para que deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morras, morrerei. Eu aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja morte para separar de ti. Podeis assentar, irmãos. Ruth se encontrava apenas ela e a sua sogra. Seus maridos tinham morrido. Noemi já estava velha, cansada. Fazia parte do povo judeu de Belém. Mas Ruth resolve não abandoná-la e começa uma caminhada árdua, uma caminhada sofrida, mas uma caminhada bonita. Porque quando nós caminhamos com Deus, tudo se torna maravilhoso. No meio de tantas e tantas dificuldades, tudo se torna mesmo assim maravilhoso. Um povo andando num deserto, mas uma maravilha grandiosa acontecendo no meio daquele povo, a presença de Deus. E ela vai, abandona tudo, abandona o seu povo, porque ela escolheu casar com o filho de Noemi, e vai cuidar dela para uma terra distante, a qual ela não conhecia. E quando ela chega naquela terra, ela precisava de ajudar no alimento de Noemi. E ela vai aonde o povo estava colhendo espigas, milho. E existia uma lei que eles tinham que deixar um pouco cair, para que aquelas pessoas que não tivessem o que comer, as pessoas fracas financeiramente, pudessem ir lá pegar aquele pouco que estava sobrando. E a palavra de Deus fala que ela ia cedo e saía de tarde, colhendo aquele que caía, para levar, para ajudar na alimentação de Noemi. E quando você se dispõe a andar com Deus, as coisas acontecem. E a palavra de hoje é: as migalhas de Deus nos levam à abundância. Aos nossos olhos, aos olhos carnais, aquilo que às vezes a gente começa a trabalhar, a gente começa a andar nos caminhos do Senhor, aquela dificuldade, o pouco, no final se torna em abundância. Servo bom e fiel, fiel foste no pouco, o muito lhe acrescentarei. E é isso que nós temos que aprender a confiar. Fazer como Ruth, nos desprender de tudo aquilo que nos prendia e começar uma jornada nova diante dessa palavra, entregando de coração. Pois, por causa da fidelidade de Ruth, nas migalhas que caíam, no final ela se torna dona de tudo aquilo. Um dia colhendo as migalhas, e no outro dia na abundância daquilo que Deus tinha e tem em nossas vidas. Em Mateus capítulo 14, vamos navegar na palavra de Deus. Mateus capítulo 14, a palavra de Deus fala assim, Mateus 14, 13.
Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo a terra por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos e Jesus lhes disseram: o lugar é deserto e vai adiante a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Mais uma vez você vê Deus pegando as migalhas, pegando pouco e multiplicando, porque é assim que Ele faz no meio de nós. Aquele povo, olhando aos olhos carnais, tinha mais de 5.000 pessoas ali. Como que 5 pães e 2 peixes ia alimentar todo aquele povo? Como pode Jesus fazer um milagre tão grandioso? Será que eles iam ter que pegar o dinheiro que estava guardado e ir lá na cidade comprar e trazer, e mesmo assim não seria o suficiente? E até eles irem e voltarem, aquele povo já teria morrido de fome. Mas Jesus fala: o que vocês têm? Nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. E aí Ele mostra para mim e para você. Porque aquele povo estava seguindo, porque aquele povo estava buscando, porque aquele povo não estava importando aonde estava, e sim importando com quem estava. Eles não estavam preocupados no lugar, estavam preocupados com o Senhor Jesus, estavam preocupados com a palavra de Deus. Eles queriam sentido para a vida, eles queriam curar as suas enfermidades, eles queriam aprender, eles queriam se desprender do mundo, tentar entender um pouco mais sobre tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento. E não olharam pelo lado da dificuldade, eles não olharam pela falta de comida que ia ter naquele lugar, porque eles não estavam ali para se alimentar do alimento carnal, eles estavam ali para alimentar espiritualmente. Quando você procura se alimentar espiritual, o Senhor Jesus cuida de ambas as partes, de ambas as necessidades nossas. E aí, ao mesmo tempo, Ele surpreende, mostrando para os discípulos aprender que o pouco que você tem nas mãos de Deus, que as migalhas que você colhe na caminhada com Deus, se tornem abundância, se tornem grandiosas. Mas é preciso de você acreditar no milagre, acreditar na palavra, acreditar na caminhada e continuar seguindo a palavra de Deus. Ruth não olhou hora nenhuma para as dificuldades que viriam para ela. Ela sabia que a sua sogra estava velha, que não tinha como trabalhar, que não tinha como sustentá-la. Ela sabia que era ela que ia ter que trabalhar, que era ela que ia ter que andar pegando as migalhas. E nem por isso fez com que ela ficasse parada. Ela foi chegando e já foi caçando uma maneira de trabalhar. E Deus foi trilhando os seus caminhos. A mesma coisa acontece aqui nesse momento. Quando os seus discípulos falam aquilo que eles tinham, Jesus fala: me dê. E observe que as migalhas que vocês têm, aos olhos das pessoas que estão essa multidão para alimentar, eu transformo isso em abundância. Eu faço com que a fé de vocês cresça através dos sinais e dos milagres que acontecem no meio do povo que caminha, sem se preocupar se é sol, se é chuva, se é frio, se é vento, porque a palavra de Deus fala para a gente pregar hora e fora de hora. E a partir daquele momento, o Senhor Jesus, com apenas aquelas migalhas, multiplica através do nosso Deus e alimenta mais de 5.000 pessoas. Eu pergunto para você, aqueles discípulos, a partir daquele momento, como que ficou a fé?
Será que a partir daquele momento eles continuavam da mesma maneira, ou será que acrescentou algo maior e melhor dentro deles? E é isso que eu quero que aconteça na vida de cada um de vocês e cada um de nós. E isso mostra ao mesmo tempo que nós devemos confiar. Servo bom e fiel. Fiel fosse no pouco, o muito lhe acrescentarei. Existe um processo da nossa caminhada que você vai ter que passar pela fidelidade no pouco, porque somente assim Deus vai acrescentar o muito na vida de cada um de nós. Em Êxodo capítulo 3, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 3, Êxodo 3, 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midian. Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te achegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde que estás é terra santa. Moisés, diferente de todas as outras crianças que tinham sido jogadas no rio Nilo para os crocodilos comerem, foi criada pelo faraó, pela filha do faraó. Ele cresce, ele aprende os costumes egípcios, mas ele ao mesmo tempo sabe quem é a sua família, quem é o seu povo, de quem ele faz parte, porque Deus nunca deixa o seu povo enganado. Ele aprende a estudar, ele aprende a lutar, ele aprende a guerrear. E num momento já de amadurecimento no mundo, comendo do bom e do melhor, se fartando de tudo que o mundo poderia oferecer, ele tinha, porque ele era neto de Faraó, de criação, mas ele era neto de Faraó, ele morava no palácio. 42 anos, e ele escolhe um lado, escolheu o lado do povo que estava sendo castigado, do seu povo, o povo de Deus. Ele tenta fazer da sua maneira, mata um soldado egípcio, tem que fugir dali. E aí ele se encontra diante de um poço, e a vida dele começa uma nova caminhada. É como que se a gente morre para o mundo e começa a nascer de novo. Você começa a aprender, se desprender, a confiar, a acreditar, a ter fé, andar com Deus, lutar com Deus ao teu lado, lutar por coisas que têm valores, não lutar como as pessoas na maioria do mundo luta por coisas que não têm valor nenhum, ouro, prata. Nós aprendemos a lutar por essa palavra, pelo amor que Deus tem a cada um de nós. E Moisés começa a se alimentar das migalhas. Não mais aquele alimento em abundância que ele tinha no palácio, mas agora um alimento escasso ao qual ele tinha lá no deserto, aprendendo e se desprendendo, confiando todos os dias um aprendizado da sua vida. E ele demora mais 40 anos para que ele pudesse chegar aonde ele estava ali agora, diante da sarça. 40 anos, Moisés estava no deserto, colhendo as migalhas, alimentando das migalhas, entendendo um pouco aqui, um pouco ali, mas continuando a caminhar, cuidando de um rebanho que não era dele, mas cuidando daquele rebanho, cuidando para que aquele rebanho ficasse protegido dos lobos e de todas as adversidades que o deserto tem.
E quando ele começa a compreender de verdade, quando ele começa a se desprender de verdade do mundo, chega no momento que Deus brada diante de uma sarça, mostrando para ele que todas aquelas migalhas que ele colheu agora se tornariam em abundância. Tudo aquilo que ele colheu de pouco a pouco agora se torna em abundância na vida de Moisés. Ele se torna um homem forte. Agora ele estava preparado para voltar para o Egito, para libertar aquele povo, porque agora ele não voltava mais sozinho, ele voltava com Deus. Então nós temos que valorizar muito, muito o pouco que às vezes Deus oferece para a gente no começo, porque isso é só um processo daquilo que virá lá na frente, para que a gente não desista, para que a gente aprenda a dar valor a essa palavra de Deus, para que a gente continue lutando com toda a nossa força, com toda a nossa fé, e lutando acima de tudo com Deus dentro de nós. Moisés volta pregando a palavra para o faraó, e através daquela pregação, depois de 1 ano com aquela pregação dentro do Egito, o povo foi liberto da escravidão. Então a pregação, ela tem muita força, porque ela envolve a palavra de Deus, o Espírito de Deus em nossas vidas, para continuar nos fortalecendo cada vez mais. E aí não importa se coloca você num deserto, não importa se coloca você nas adversidades do mundo, nas dificuldades, porque agora você faz parte do povo de Deus. E aí você está pronto para receber aquilo que é grandioso de Deus, para a gente tomar conta. Porque quando Moisés termina de colher as migalhas, agora ele estava pronto para carregar aquele povo, para ensinar aquele povo, para apresentar Deus àquele povo e para andar no deserto. Em Lucas capítulo 18, versículo 18, Lucas 18, 18, Lucas 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem, segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então o rico queria andar com Jesus, ele queria entrar no reino dos céus, mas ele queria entrar da sua maneira. E você observa que para você entrar e caminhar com Deus, é preciso que a gente aprenda a colher primeiro as migalhas. As migalhas é aquela falta de entendimento que você tem no começo, que todos nós temos, porque nós estamos começando um amadurecimento. As migalhas é aquela dúvida, aquela dificuldade que você ainda tem de se entregar de verdade a Deus nos caminhos do Senhor, morrer para o mundo, se tornar uma nova criatura, parar de olhar para as tempestades, parar de olhar para o que o mundo oferece e olhar simplesmente para Deus. E aí você vê que não tem como você andar nesse caminho se você não passar por esse processo. Pois o rico, quando ficou sabendo que para andar com Jesus Cristo ele ia ter que se desprender de tudo aquilo que ele tinha, ele não quis, não aceitou. Porque para andar com Deus você tem que começar do zero de novo. Você tem que aprender a confiar. Quando nós éramos crianças, quando a gente nasce da carne, a gente confia nos pais. Os pais ensinam a gente a andar, a caminhar, a se alimentar,
cuidar para que não caia, a cuidar para que não tropece. E quando você começa a andar com Deus, é mais ou menos a mesma coisa, porque você ainda é uma criança espiritual, você ainda não tem um entendimento profundo da palavra de Deus, porque isso leva um tempo. É por isso que Deus vai nos dando as migalhinhas, para que a gente aprenda a valorizar aquilo que está no final esperando cada um de nós. Os discípulos falam: mas Senhor, mas e quem pode ser salvo? Jesus responde para eles: para Deus nada é impossível, porque tudo depende da sua força de vontade, é a sua escolha. Você fez uma escolha, nós fizemos uma escolha de hoje estar aqui alimentando dessa palavra. Poderíamos ter ficado em casa, mas nós não quisemos, porque foi que Deus quis falar com você hoje. É por isso que tem muitas pessoas que perdem a bênção, porque no dia que Deus está preparado para entregar a bênção, para entregar uma palavra para a pessoa, ela não veio no dia. Estava cansada, estava triste, não importou com aquele dia. Desde que Deus me deu essa rica oportunidade, eu tenho me esforçado o máximo para não perder nenhum dia, para estar aqui ouvindo a palavra de Deus, porque essa palavra também, ela me direciona primeiro. O valor do pouco que eu comecei a colher no começo, e aí Deus vai te dando mais, com responsabilidade. Servo bom e fiel, fiel foste aonde? No pouco. Então, para se acrescentar o muito, é preciso de você passar pelo pouco. Parecia que Ruth estava sabendo dessa palavra. Abandona tudo, acredita em Deus, começa uma nova caminhada num povo que não fazia parte do povo dela. Na verdade fazia, porque eles eram judeus e tinham ido para suas terras. Mas ela acredita tanto, com tanta força, e tudo aquilo foi envolvendo as pessoas. E quando você tem essa fé também, envolve as pessoas. Quando nós, fiéis no pouco, continuamos buscando a palavra de Deus, envolve as pessoas, porque elas não conseguem entender como que consegue estar pregando a palavra até nos dias de hoje. Isso é sim ter fé. Isso é ter a casa cheia do Espírito de Deus dentro de cada um de nós. Gênesis 41, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 41, 14. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Consegue olhar para José e olha o tanto que José, o tempo que José estava colhendo as migalhas. Colhendo as migalhas quando ele teve um grandioso sonho, mas continuou ali, acreditando naquele sonho que Deus tinha dado para ele. Colhendo as migalhas quando seus irmãos o jogam num poço, pensando até em tirar a sua vida. Mas Deus estava com ele, protegendo, porque sabia que José estava fazendo a sua vontade, colhendo aquelas migalhas da decepção e da tristeza. Mas ele continuava firme em Deus. José é vendido para o Egito. Algumas moedas são trocadas por José, migalhas. E José, com grande valor para Deus, continuava naquela caminhada. Entra na casa de Potifar, mais uma vez José é comprado de novo. Mais uma vez continuam negociando José, colocando valores baixos na vida de José. Porque as pessoas do mundo sempre não vão valorizar aquilo que você é de verdade. Mas o Senhor já valorizou isso.
quando entregou o seu filho na cruz para que nós tivéssemos essa maravilhosa oportunidade de começar uma colheita, colhendo pouco, mas que depois vem em abundância. Mas é preciso de passar por esse processo. José continua, um escravo na casa de Potifar, parecia que estava tudo bem, mas aí continua mais migalhas vindo na mão de José. Agora, sobre a esposa de Potifar, José se defende, usando a palavra de Deus a seu favor, e é preso. Mais uma vez, José é preciso continuar aquela colheita, só que agora na prisão. Parecia que não tinha mais condições de sair daquela situação, mas lembra que José nada mais estava sendo fiel no pouco, para que o muito fosse acrescentado na vida dele. E é isso que Deus quer que vocês também continuem fazendo, porque o muito está chegando. Então, a partir daquele momento, José ali dentro da cadeia, mas pregando o evangelho, apresentando Deus naquele lugar, colhendo pouco. Um dia, através do sonho do faraó, unindo-se com o sonho de José, porque foi através do sonho de José que ele estava preso naquele lugar. José tem a oportunidade de sair de dentro da prisão e apresentar Deus para o próprio faraó. Através de uma interpretação, José se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. Aquele que ele foi colhendo aquelas migalhas, agora chegou o tempo de abundância. Aquela colheita, a fidelidade dele no pouco, agora chegava o momento de Deus abrir aquela porta e apresentar o muito, porque servo bom e fiel, fiel foste no pouco, o muito eu vou acrescentar na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. José se torna governador do Egito, e através da fé, e através de toda aquela colheita de migalhas, ele passa a colher durante 7 anos, encher o celeiro. Porque quando você anda com Deus, o seu celeiro fica tão cheio que você pode alimentar outras pessoas que têm fome, outras pessoas que não têm o que comer em casa, outras pessoas que têm necessidade e precisam única e exclusivamente da palavra de Deus. Para terminar, em Mateus capítulo 15, a palavra de Deus fala assim, Mateus 15. Mateus 15, 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. As migalhas. O processo que todos nós temos que passar. E passamos. O processo que nós temos que passar e já passamos. E vamos continuar recebendo tudo que Deus tem para cada um de nós. Jesus falou, ó mulher, grande é tua fé, faça contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Olha a resposta dessa mulher. As migalhas que caem dos cachorrinhos. Ela só estava pedindo as migalhas. Só que as migalhas de Deus nos levam à abundância de Deus. E é isso que nós temos que continuar firmes, acreditando. A palavra de Deus fala que depois que Ruth continua colhendo aquelas migalhas, ela tem um encontro com Boaz. Boaz
fica admirado daquela mulher trabalhando daquela maneira, cedo, saindo de tarde, pegando aquele pouquinho para ajudar a sua sogra. Aquilo comove o coração dele. E aí ele passa a ajudá-la, ele passa a protegê-la. E aí ele casa com Ruth. E agora Ruth não precisava mais colher as migalhas, porque agora Ruth era dona de tudo. Aquele esforço de Ruth para ajudar Noemi foi recompensado, porque ela largou tudo que ela tinha, ela largou o seu país, ela largou a sua terra para fazer a vontade de Deus. E Ruth fez parte da descendência de Davi. Porque, assim como nós aqui não mediu esforços para continuar fazendo a vontade de Deus. E lembre, as migalhas de Deus nos levam à abundância, à totalidade, tudo. É um processo que todos nós passamos e vencemos, porque não passamos sozinhos, passamos com Deus. Acredite e continue caminhando, porque Deus tem o melhor para cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha ficar no seu, no meu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória, amém? Amém, glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por essa rica oportunidade, por essa rica palavra, que a cada dia nós venhamos nos alimentar dela e que nós venhamos continuar firme no propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, mesmo que o processo seja doloroso, mas nós temos a certeza que o Senhor tem vitória para entregar para o povo dele, amém? Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui nesta noite, te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela tua fidelidade, te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos dado graça. Papai querido, obrigada por este momento reunido com os irmãos em comunhão. Obrigada, Jesus, porque nós temos visto a tua fidelidade e o teu sobrenatural sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. E diante de ti também, ó Pai, nós clamamos nesta noite pelos irmãos que não puderam vir, que o Senhor venha livrar, que o Senhor venha guardar, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor venha abençoar o teu povo aqui nesta noite, abençoar cada um que nos escutou aqui nesta noite, abençoa com as bênçãos sem medidas do Senhor, e que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Estenda as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.